Boa tarde, graça e paz. É mais uma vez um prazer estar com você no nosso programa Eu Curto Deus, a nossa 21º programa, o 21º aniversário desse programa semanal. É com muito orgulho que eu venho fazer esse programa para vocês. Você que não é cristão ainda, que não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, você que muitas vezes está aí na sua casa, não estamos conseguindo ir na sua igreja, não está passando por um momento legal. Esse programa ele foi feito com o intuito de te abençoar com uma palavra simples, uma palavra curta, mas que venha trazer um rema de Deus para a tua vida, que venha fazer você pensar, fazer você refletir na palavra e trazer um novo tempo através da palavra para a tua vida. Eu quero te abençoar nessa tarde, compartilhar uma palavra com você, no nosso programa, 21º programa Eu Curto Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 119. E o tema dessa palavra é buscando a presença de Deus. Muito se fala sobre o que é buscar a presença de Deus, não? O que seria buscar a presença daquele que criou os céus e a terra? Buscar a presença daquele que é o dono das nossas vidas, é o dono da criação. Ainda que você não acredite nisso, mas se você olhar para cada ponto e detalhe do universo, você vai perceber que esse mundo não pode ter sido criado ao acaso. Se você olhar para todo o universo, você vai perceber que em seus detalhes, um Big Bang não poderia ter feito toda essa evolução. E que a evolução humana, como foi tratada em certa época por Charles Darwin, não pode ser comprovada. Porque jamais poderíamos ter vindo de a evolução de outros seres, quando a inteligência de Deus nos mostra através de toda a criação que fomos criados à imagem e semelhança. Salmo 119, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Bem-aventurados ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados ou felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. A primeira coisa que eu quero falar com você do Salmo 119 é o maior texto da Bíblia, é o maior capítulo, e ele fala sobre a excelência da presença de Deus. E ela está dizendo que o caminho da felicidade está em você trilhar o caminho da verdade. O que eu aprendo com isso? A gente pensa muitas vezes que a gente está na Terra e que a gente vai procurar a vida inteira felicidade, como num filme americano, e que só no final é que vai dar tudo certo. Porém, esse texto está nos dizendo que a felicidade você encontra no meio do caminho, quando você decide trilhar os caminhos do Senhor. O que não quer dizer que é algo fácil, porque está dizendo no texto a palavra irrepreensível. Bem-aventurados os irrepreensíveis. E vai dizer bem-aventurados aqueles que buscam de todo o seu coração. Quando está utilizando a palavra irrepreensível no versículo 1, está querendo dizer que não é algo rápido. Encontrar a felicidade trilhando o caminho da verdade não é algo rápido, porque não é fácil. Os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E às vezes a gente olha para as leis do Senhor e se sente tão pequenininho. E a gente fala assim, não dá para a gente fazer isso. Não dá para ser justo. Não dá para ser santo como esse Deus Todo-Poderoso é santo. E a gente olha para um texto como esse e a gente vê que Deus, Ele encontra, Ele dá, Ele libera uma felicidade sobre aquele que está trilhando, se esforçando em cumprir a sua lei. É no esforço em cumprir a lei de Deus que a gente encontra a plenitude da tua vida, que você encontra a plenitude da tua vida. E buscar de todo o coração, no versículo 2. Não adianta, é um princípio que o texto está nos ensinando, a gente buscar o Deus Todo-Poderoso com a nossa forma. Ele tem a forma dele. E o texto está nos dizendo que devemos buscar de todo o coração. O que é buscar de todo o coração, Natan? É buscar com todas as áreas da tua vida. Inclusive essa área que você não quer deixar Deus mexer. Aquela área que está escondidinha, aquela área que está lá no fundinho do barco, que você se esconde nela, que você não quer que ninguém toque nela, que você não conversa sobre ela com ninguém.
buscai a Deus de todo o vosso coração. A Bíblia vai dizer sobre o coração que as fontes da vida procedem dele. Por que, Natan? Porque o coração, ele é o responsável no corpo por bombear o sangue através das suas veias e dos seus círculos sanguíneos a todo o restante do corpo. Meu irmão, o teu coração e o meu coração precisa estar descoberto diante de Deus. E quando diz para a gente buscar, não quer dizer que Deus não conhece, mas quer dizer que buscar é uma atitude minha e tua, de colocar as áreas da nossa vida diante dEle. O buscar de todo o coração. Olha comigo agora o versículo 9, 10 e 11 para a gente caminhar nessa lição. Tremendo. Salmo 119 é um texto riquíssimo, um texto que fala da glória de Deus como tão poucos, né? 9, 10 e 11, olha o que ele diz. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. A resposta: observando segundo a sua palavra. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que observar o caminho do Senhor, e é diferente de só você ver. Quando você observa, a Bíblia está dizendo de prestar atenção. Quando você presta atenção no caminho do Senhor, você purifica o caminho do teu coração, que é a fonte de vida. Como você purifica os caminhos que a gente estava dizendo que você precisa colocar diante do Senhor? Colocar diante do Senhor não quer dizer que estão limpos. Os meus caminhos e os teus, muitas vezes, estão impuros. E a gente precisa colocar diante do Senhor. E agora a gente vai observar os caminhos do Senhor. Para quê? Para limpar os nossos caminhos. Deus é perfeito. E Ele quer limpar a minha vida, Ele quer limpar a tua vida quando nós começamos a observar essa palavra, o caminho dEle. Observar o caminho. Presta atenção que a observação, nós seres humanos não observamos qualquer coisa. Nós temos um pensamento. Se você observa alguém, é porque você admira esse alguém. Se você observa alguém, é porque você quer ser como essa pessoa. Tem atitudes nessa pessoa que te chamam a atenção. Observar a Deus é querer ser como a Deus. E como você, como eu, como você, observamos a Deus através dos seus mandamentos. A natureza de Deus está explícita em toda a Bíblia nos seus mandamentos. Observamos aqueles que amamos e queremos ser iguais a eles. A Bíblia vai dizer que os nossos olhos são a janela da nossa alma. A alma aponta para as nossas vontades, emoções. Temos vontade de ser como aquilo que olhamos. Aonde estão os teus olhos? Olha o versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. É a aplicação do que estávamos lendo no 1 e 2. O salmista diz: busquei a Deus de todo o meu coração. Eu entreguei para Deus todas as áreas da minha vida. Agora ele vai dizer: não me permita, Senhor, sair dos teus caminhos. Não adianta tentar trilhar os caminhos de Deus sozinho. A Bíblia vai nos dizer em João 15, versículos 1 a 8, você vai observar Jesus dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E ele vai dizer em certa parte do texto: sem mim nada podeis fazer. Buscar a presença de Deus é entender que na nossa carne, no nosso jeito, no nosso ego, na nossa força, a gente não consegue agradar a Deus. Não dá. A nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é ruim. Nós não conseguimos sozinhos adorar o Senhor. Entregar os caminhos, ou seja, entregar todas as tuas áreas da vida para o Senhor. Agora, observar os caminhos do Senhor, observar a palavra, para que essa palavra possa limpar os nossos caminhos. E relacionamento.
oração. Falar com Deus, clamar pela misericórdia de Deus, para que Ele não permita que saiamos do caminho que aprendemos. É a presença de Deus que nos santifica, é a presença de Deus que faz com que sejamos mais parecidos com Ele. Olha agora, versículo 44 e 45. Falamos até agora do versículo 10. Ele buscou de todo o coração. Ele entregou todas as áreas da vida dele, inclusive as difíceis e as que ele não queria falar sobre. Versículo 44 e 45. Diz assim: assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. Esse andarei com largueza, em outras linguagens, vai dizer andarei com liberdade. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Eu vou observar constantemente, é todo dia. Nós devemos observar essa Bíblia todo dia. Por quê? Olha o segredo do texto. Para todo o sempre. Como que você observa a lei do Senhor para todo sempre? Um dia Jesus vai vir, vai voltar para buscar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja aos altos céus. A pessoa, quem é a pessoa que vai ser arrebatada? O texto está dizendo: eu observarei a tua lei de contínuo para todo sempre. Só vai estar para sempre com Jesus aquele que observa os mandamentos. Jesus tem um interesse muito grande em cuidar da minha e da tua vida para que possamos passar a eternidade com Ele. Paulo vai dizer que se esperamos por Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus espera por nós por toda a eternidade com Ele, não longe dEle. O versículo 45 vai dizer sobre a largueza ou a liberdade: e andarei com liberdade, pois me empenho em seus preceitos. Se empenhar tem a ver com uma força que não é de Deus, é nossa. Nós precisamos nos esforçar, porque não é fácil, mas precisamos nos esforçar e clamar para a presença de Deus para que consigamos cumprir os seus princípios. Por quê? E a Bíblia vai dizer que ele vai andar com largueza, ele vai andar com liberdade. Nós temos liberdade de Deus quando andamos nos seus caminhos. Os caminhos de Deus nos dão liberdade. Os princípios de Deus, que muitas vezes você pode achar que está te podando, que está te prendendo, que está te deixando preso, na verdade Ele está te dando liberdade. Do que você achava que estava livre, mas na verdade você está preso nos seus princípios normais, nos seus pensamentos, nas suas ideologias, na sua forma de pensar humana, mas não bíblica. Deus te liberta através dos preceitos. Conhecereis a verdade. Aliás, e conhecereis a verdade. É um adicional. E a verdade nos libertará. É lindo. Olha agora, versículo 49 e 50. A gente está chegando no final. Dando uma pequena estudada em Salmo 119. Como buscar a presença do Senhor. Versículo 49 e 50. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Meu irmão, versículo 49 está ensinando para mim e para você que as promessas de Deus, elas servem para nos fazer esperar. Que Deus nos faz esperar na sua palavra. E não é gostoso esperar. Não é horrível a sensação de quando você tem um encontro com alguém, essa pessoa te faz esperar? Mas Deus, Ele não marcou hora. Ele disse que o dia e a hora só Deus sabia até antes dele ir para o céu. Mas Ele vai vir. Ele vai voltar. E por mais que você estejamos esperando nessa promessa, a Bíblia fala que Deus nos faz esperar na sua palavra.
Esperar na palavra nos gera fruto do Espírito, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade. Fruto e gomos do fruto do Espírito, que nos leva para o céu. Olha o versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Esperar na palavra de Deus nos dá angústia. É verdade, muitas vezes você está se sentindo angustiado, mas se lembre de uma coisa: a palavra, enquanto você está esperando nela e angustiado, ela está vivificando você. Ela me vivifica e te vivifica enquanto nos sentimos angustiados, porém esperando na palavra. Olha agora que lindo que o versículo 67 vai respaldar isso. 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Meu irmão, a aflição do Senhor serve para me corrigir, para te corrigir. Por quê? Porque quando somos corrigidos, paramos de errar onde estamos errando e começamos a andar nos seus caminhos. Muitas vezes a aflição de Deus toma a mim, toma a tua vida para nos corrigir onde Deus quer nos corrigir, porque Ele sabe que se não formos corrigidos em tais áreas, não cresceremos, não seremos parecidos com Ele e não vamos morar com Ele no céu. A aflição de Deus, ela gera correção na minha e na tua vida. Versículo 71, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista, na hora da aflição, ele pode não ter entendido, mas depois da aflição, ele entendeu que a aflição gerou aprendizado e que aquela aflição fez com que ele pudesse aprender os caminhos do Senhor. E assim é na minha e na tua vida. A aflição de Deus vem sobre mim e vem sobre você e me ensina e te ensina a obedecer a Deus. É a palavra dele. É o que nos faz vivos, é o que vai nos levar para morar com Ele no céu. Eu fecho com 2 textos que nos dão esperança como igreja. Esperança para a nossa natureza falida, para nós que não somos bons, para nós que não temos nada que Deus goste a oferecer e que é só graça dele. É só a presença dele que temos de bonito no espiritual. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não que eu julgue havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, prossiga em conhecer o Senhor. Se esquece das coisas que ficaram no passado e começa a caminhar. Eu e você não vamos ver o novo de Deus se continuarmos vivendo no passado, porque o passado foi feito com o nome certo, é passado, mas o presente não pode ser a influência do teu passado, mas o meu e o teu presente tem que ser conhecer o Senhor, porque o nosso futuro vai ser do fruto do conhecimento de Deus, e o futuro junto com Deus, porque no presente decidimos conhecê-lo. Fecha esse texto em Romanos 8, versículo 18. Aliás, esse ensino. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim tem por certo nada nesse presente, nada da angústia que a gente está passando agora pode ser comparado a viver a eternidade do lado de Jesus Cristo. Que essas palavras nos sirvam de esperança
que te faça curtir Deus e que Ele possa curtir vendo a minha e a sua vida, que possamos melhorar no Senhor, buscar a presença dEle, nos esconder nele, porque Ele é Deus. Muito obrigado pela companhia. Esse foi nosso 21º programa Curto Deus. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, esses seus filhos vendo esse programa, pessoas que eu não sei onde estão, não sei como estão assistindo esse programa, mas eles estão assistindo por algum motivo. E eu sei que o Senhor é Deus. Pai, nos ensina a buscar a Tua presença, para que possamos parecer com o Senhor, para que possamos gostar do que o Senhor gosta. Nos ensina, nos ajuda. Eu quero Te glorificar, eu quero Te adorar e bendizer Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Esse foi nosso 21º programa. Eu curto Deus. Vem curtir Deus comigo também.